ser um analista master de licitações e faturar acima de 10 mil por mês, eu preciso saber decorar todas as leis? Eu preciso ser advogado? Eu sou a professora Flávia Viana e ensino você a se tornar um analista master, faturar acima de 10 mil e trabalhar com segurança de forma reconhecida nesse mercado. Então já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo importantíssimo para sua carreira. Bom, você não precisa ser advogado para se tornar um analista master de licitações. Claro que se você for advogado e quiser se tornar um analista master, você também pode. Qualquer pessoa pode, desde que tenha comprometimento, mas não é pré-requisito ser advogado. Inclusive, lá no playlist Tubarão, onde você encontra os nossos alunos que já são analistas masters e faturam acima de 10 mil por mês, alguns alunos que eu tive a disponibilidade para entrevistar, e você vai ver que a grande maioria não é advogado. Então tem advogado, mas a grande maioria não é advogado, então não é pré-requisito. O que vai fazer o diferencial para você se tornar um master, ter resultado e qualidade no seu atendimento, sem cometer erros no meio dos processos, é o conhecimento de um analista master de licitações, que eu sempre falo que é baseado na rota do analista, o seu passo a passo, rota do comprador, o passo a passo do outro lado, do órgão que julga a licitação, e da rota traduzida da legislação, ou seja, esses três pilares são os pilares da metodologia Viana, o método Viana da formação em analista master de licitação, que é o primeiro método reconhecido pelo MEC no Brasil. Porém, o que eu quero que você entenda é que não é necessário você decorar as leis, você precisa sim buscar uma metodologia que prepare para o seu entendimento, a sua aprendizagem, né, dentro de um passo a passo contextualizado com a legislação traduzida, simplificada. Aqui, por exemplo, com os nossos alunos, a gente utiliza a tradução da legislação de forma que qualquer pessoa consegue entender sem precisar ter familiaridade nenhuma com termos jurídicos. Então, busque uma metodologia que te capacite para atuar entendendo o contexto, mas você não precisa decorar a lei, nem ter boa memória, nada disso. A minha memória mesma é péssima. E isso não faz com que eu tenha resultados medíocres. Pelo contrário, eu tenho resultados altos, acima de 10 mil na área de licitações. E você também pode ter esses resultados. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona? Eu vou compartilhar aqui o meu PDF com você. Então, você que por acaso tem medo de não entender a legislação, tem medo de não dominar, acha que pode, de repente, interpretar errado, você que não tem familiaridade com termos jurídicos, você que acredita que a licitação é muito difícil apenas para advogados, você que acha que vai ter que decorar lei, decorar artigo para trabalhar, da onde surgem esses mitos e esses medos? Surgem primeiro de uma legislação que é bagunçada. Sim, nós temos a Lei 14.133, mas é uma legislação de difícil de gestão. Então, até mesmo para quem é advogado, se tentar pegar a lei lá e ler, né, do início ao fim, provavelmente vai ter dificuldade, porque ela não tem uma digestão fácil, digamos assim, tá? Então, o caminho ele pode ser difícil se a pessoa estiver sozinha, se a pessoa não seguir uma metodologia. Para que serve um método? Um método ele serve exatamente para inserir o profissional naquele campo, naquele ramo, para que ele possa trabalhar com segurança, sem risco de cometer erros e que a aprendizagem dele seja simplificada, que ele tenha velocidade na aprendizagem, ou seja, se você fosse sozinho tentar começar do zero, pegar conteúdo gratuito, pegar livro para estudar, isso poderia demorar 10, 20 anos, e quando você fosse para o campo de batalha, nada impede de você cometer erros fatais, né? E desistir, fracassar e largar a mão de uma carreira que poderia ser aqui a sua carreira, a sua virada, né, de jogo para alcançar o sucesso que você almeja para você. Então, quando você tem uma metodologia a seguir, por exemplo, aqui dentro da formação em analista master de licitações, a metodologia que foi criada com a rota traduzida da legislação,
e que permite alunos que estão começando do absoluto zero, que não sabiam nada de licitações, em 20, 30, 45, 50, 60 dias, 90 dias, cada um seguindo o seu ritmo, já estarem faturando como analistas de licitações e até mesmo faturando como analista master acima de 10 mil por mês, como você pode ver no playlist Tubarão, com diversas histórias de casos de alunos que eu trago para você verificar como começaram do zero e que em um curto espaço de tempo já estavam faturando alto nessa carreira. Então, quem não segue o método, claro que o caminho pode ser mais difícil, pode ser complexo, os tombos são maiores, os erros e até mesmo a desistência. Agora, com uma metodologia para você assimilar, você vai mais rápido, você tem mais velocidade e o mais importante, você não corre o risco de cometer erros porque você tem um mentor a quem te acudir, segurar a mão no momento que as dúvidas forem surgir. Então, a dificuldade para trabalhar com as legislações da área ou a simplicidade vai depender exclusivamente do método que você vai seguir. Se você segue um método só mão na massa, que a pessoa vai lá, te ensina a cadastrar uma proposta, te ensina a participar de lances, opa, essa parte operacional é simples. Porém, quando você precisar ler um edital, quando você precisar entrar com recurso, entrar com uma impugnação, provavelmente você vai sentir muita dificuldade. Então, busque sempre uma metodologia que te prepara não só na prática, te prepara na prática também, mas te prepara também nos fundamentos. A teoria e a prática junto é o que vai consolidar esse entendimento, e é isso que a gente faz com os nossos alunos aqui na formação em analista master de licitação, os fundamentos, a parte teórica e a parte prática, mão na massa, campo de batalha, todos unidos pela metodologia da rota traduzida da legislação, tanto na rota do comprador quanto na rota do analista, os dois lados da mesa, para você ser um profissional completo e ter propriedade, não sentir nenhum tipo de dificuldade no momento que você vai ler um edital, interpor um recurso ou participar da licitação, tá? Então a solução é sempre um conhecimento específico, aqui eu chamo do conhecimento do analista master de licitação. Escolha um método, escolha um mentor que disponibilize a rota traduzida da legislação para você não ficar sofrendo, né? Tentando ler lei, tentando ler livros jurídicos com uma linguagem difícil. Então, tenha uma metodologia que já traga isso simplificada, numa linguagem acessível e que principalmente tenha técnicas de retenção de conteúdo. Aqui na formação em analista master, por exemplo, a gente utiliza os mapas mentais, o mapeamento mental, porque com o mapeamento mental, a gente tem uma poderosa técnica para reter os conteúdos. Então, o aluno ele faz as aulas e tem um mapa mental da aula respectiva. Olhando o mapa mental, o aluno que realmente assistiu a aula, ele consegue lembrar com riqueza de detalhes tudo que foi falado na aula. Então, é uma técnica que você ganha tempo, porque você consegue reter o conteúdo, não é decorar, é reter, olhar para aquele mapa. Puxa, é assim, assim, assim que se faz? Como é que eu faço uma impugnação? Assim, 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 assado? Como que eu faço um recurso? Assim, 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 assado? Então, tudo isso faz você ganhar tempo. Então, o segredo é você ter uma metodologia que traga compreensão facilitada, um método para você seguir e uma técnica de retenção. Ou seja, é um método que faz com que você tenha mais simplicidade de conseguir esse conhecimento e resultados quando você for para o campo de batalha, porque principalmente você tem que trabalhar com resultados se você quer ser um profissional referência na área, tá? E quais são os mitos que a gente encontra aqui, tá? O primeiro mito é que precisa ser advogado ou ter diploma de ensino superior, isso não é verdade, tá? Muitos alunos não têm nem ensino superior e mesmo assim isso não impediu eles de estarem faturando muito acima de 10 mil reais por mês como analistas de licitações, como você pode ver no nosso playlist Tubarão. Outro mito é que acha que vai precisar decorar lei, acha que não tem boa memória e por isso não vai ser um bom analista. Por não ter familiaridade com termos jurídicos, acha que não vai ser um bom analista. Isso não é real. Para você ter uma ideia, na faculdade de Direito, a gente não aprende nada sobre licitação. Malemar, temos uma aulinha de 40 minutos, que não serve para nada. Então, não é a faculdade que vai trazer o conhecimento de um analista master, e sim uma metodologia que vai te preparar com os fundamentos e a prática para a carreira do analista de licitação.
Alguns também têm medo de interpretar a lei errado, aplicar errado. E olha, isso pode acontecer se você não estiver seguindo um método. Se você estiver aí com a cara e a coragem, entrando com a cara e a coragem, essa é a pior forma de entrar no ramo das licitações, porque sem seguir um método, certamente você tem grandes chances de cometer equívocos e errar no meio do caminho, prejudicando a sua carreira, inclusive, tá? Como é que funciona, então, o ordenamento jurídico? A gente tem a Constituição Federal, que é a base de tudo, é a norma maior do Brasil inteiro, tá? Depois a gente tem leis, por exemplo, a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, os decretos, resoluções, portarias. Então, a gente tem uma série de instrumentos que regulamentam o tema de licitações no Brasil. Nós não temos um código, que nem Código Penal, é um código, é um livro só. Você matar alguém aqui em São Paulo ou matar alguém lá no Rio Grande do Sul, a penalidade é a mesma, não importa em que local você mate alguém. Agora, as licitações não têm um código unificado. E aí, ela tem um conjunto de normas, tá? Porém, a gente tem as normas que são as normas nacionais e que se aplicam em todo o Brasil. Por exemplo, a Lei 14.133. Ela se aplica em todo o Brasil. A Lei Complementar número 123, que favorece os pequenos empresários, se aplica a todo o Brasil. Então, uma vez que você aprende dentro de uma metodologia essas legislações de forma traduzida, simplificada, dentro de um contexto, de um passo a passo, todo roteirizado, né, que faça sentido para você, você vai dominar esse tema e você vai conseguir participar de qualquer licitação que aconteça em qualquer localidade do Brasil, sem precisar decorar a lei. Então, a questão não é decorar a legislação. A questão é você ter uma metodologia que, uma vez que você passa pelo processo de aprendizagem, você já consegue, para o resto da sua vida, trabalhar como analista de licitação, aplicando o mesmo conhecimento. Então, por exemplo, dentro da formação em analista master, o aluno ele aprende uma vez, alguns ali em 20 dias, 30 dias já estão faturando acima de 10 mil, outros vão em 60, 90 dias, cada um tem o seu ritmo, a gente respeita sempre o ritmo do aluno, como você pode ver no playlist Tubarão, tá? Mas cada um no seu tempo vai aplicando ainda durante o método, já tem os seus resultados monetários, já estão faturando alto nessa carreira, sem precisar decorar a lei. É só a aprendizagem dentro do método, uma linguagem facilitada, que fez sentido para ele, e com a compreensão, né, das aulas, mais a técnica de retenção de conteúdo, que é o mapa mental, ele consegue, então, se familiarizar muito mais rápido com tudo que ele precisa e, a partir daí, ter resultados significativos, sendo um profissional de referência na área. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui e não esquece de se inscrever no canal também.